Minha irmã não parou de falar comigo por causa de R$ 50. Foi por algo que ela tentou me contar. E eu não deixei. Depois de ouvir minha mãe no telefone, aquilo não saiu mais da minha cabeça. Se ele soubesse o motivo de verdade. Que motivo era esse? Por que ninguém me falava direto? E por que minha irmã decidiu me cortar, em vez de insistir? Aquilo começou a me incomodar de um jeito diferente. Não era mais orgulho. Era a sensação de estar ficando por fora de alguma coisa importante. No mesmo dia, eu tentei de novo. Fui até o quarto dela. A gente precisa conversar. Não precisa. Precisa sim. Pra mim não. Eu já tava perdendo a paciência. Então me diz o que tá acontecendo. Dessa vez ela respondeu mais rápido. Nada. Mas não parecia nada. Parecia tudo. Para com isso, eu falei. Eu sei que tem mais coisa. Então continua sem saber. Aquilo foi direto. Sem espaço. Sem abertura. E foi aí que eu percebi uma coisa. Ela não queria que eu entendesse. Ela queria distância. Saí dali pior do que entrei. Sem resposta. Com mais dúvida ainda. Mais tarde, encontrei minha mãe na cozinha. Mãe, fala logo o que tá acontecendo. Ela me olhou, meio hesitante. Não é comigo que tu tem que falar. Eu já tentei. Então tenta de novo. Aquilo me irritou. Não dá. Ela não fala comigo. Minha mãe ficou quieta por um instante. Depois falou. Talvez ela cansou de tentar. Essa frase me atingiu. Porque encaixou com tudo. Não foi uma vez. Não foram duas. Foram várias. E eu nunca parei para ouvir de verdade. Mas ainda assim, eu precisava entender. No dia seguinte, resolvi fazer algo diferente. Não fui direto nela. Fui atrás de quem estava no meio disso. A tal amiga. Demorei, mas consegui o contato com uma colega em comum. Mandei mensagem. Expliquei rápido. Perguntei direto. Minha irmã estava tentando te ajudar com alguma coisa. Demorou um pouco. Mas a resposta veio. Tava assim. Meu coração acelerou. Com o quê? A resposta veio em 2 mensagens. A primeira. Eu não queria que tu soubesse assim. E a segunda. Foi o que finalmente fez tudo fazer sentido. Eu tô fazendo tratamento. E não tô conseguindo pagar tudo. Tratamento. Aquilo já pesou. Mas ainda não era tudo. Que tratamento? Demorou mais dessa vez. Quando ela respondeu. Eu entendi porque minha irmã tinha reagido daquele jeito. Eu tô com um problema sério. E ela é a única que tá me ajudando. Na hora eu encostei na parede. Pensando. Ligando os pontos. Minha irmã não pediu pra ela. Ela pediu por alguém. Alguém que tava contando com ela. E ela contou comigo. E eu. Nem quis saber. Continuei conversando. Descobri que não era a primeira vez que minha irmã ajudava. Nem a segunda. Ela já vinha se virando como podia. Dando um jeito. Cortando coisas dela. Pra ajudar a outra pessoa. E ninguém em casa sabia direito. Nem eu. E foi aí que veio a parte que mais me incomodou. Ela disse que não ia mais te pedir ajuda. A amiga escreveu. Aquilo bateu diferente. Porque confirmou tudo. Não foi só naquele dia. Foi uma decisão. E eu fui o motivo. Desliguei o celular e fiquei parado. Pensando em tudo que eu tinha ignorado. Tudo que eu tratei como pequeno. E que pra ela, era importante. Muito importante. Naquele momento, não dava mais pra fingir que era só uma discussão boba. Eu tinha errado. E não foi pouco. Voltei pra casa decidido a resolver. Fui direto pro quarto dela. Bati na porta. Eu já sei. Nada. Eu falei com tua amiga. Alguns segundos se passaram. A porta abriu. Ela apareceu. Olhando pra mim. Séria. Mas dessa vez, diferente. Não era só frieza. Tinha cansaço ali. Tu não precisava ter feito isso. Ela falou. Eu precisava entender. Agora já entendeu. Entendi. Ficamos alguns segundos nos olhando. E aí eu falei. Por que tu não insistiu? Ela soltou uma risada sem humor. Eu insisti. Aquilo veio seco. Quando? Várias vezes. Eu não lembrava. E isso já dizia muito. Tu nunca tava. Ela continuou. Sempre ocupado. Sempre depois. Cada frase era um peso. Eu achei que tu não ia ligar. Eu tentei responder. Mas não veio nada. Porque, de algum jeito, ela tava certa. Não era pelos R$ 50, ela falou. Era pra ver se tu tava comigo. Aquilo foi direto. Sem desvio. Sem defesa. E tu não tava. Pronto. Era isso. Simples. E pesado. Eu passei a mão no rosto, sem saber muito o que dizer. Eu não sabia. Ela cortou na hora. Esse é o problema. Não era ignorância. Era falta de atenção. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Mas dessa vez, não era vazio. Era peso. Eu errei. Eu falei. Ela não respondeu. Eu devia ter escutado. Ainda nada. E não foi só nesse dia. Ela olhou pra mim. E pela primeira vez, sem barreira. Não foi mesmo. Aquilo confirmou tudo. Eu posso consertar, eu falei. Ela demorou um pouco pra responder. Não é assim que funciona. Então como funciona? Ela respirou fundo. Começando por não deixar chegar nesse ponto de novo. Aquilo fez sentido. Não era sobre resolver aquilo ali. Era sobre não repetir. Eu vou ajudar, eu falei. Com o que der. Ela me olhou por alguns segundos. Tentando entender se era só fala. Ou se era real. Não é só dinheiro, ela disse. Eu sei. E dessa vez, eu realmente sabia. Ficamos ali, sem falar muito. Mas diferente de antes. Não tinha mais distância. Não totalmente resolvido. Mas também não estava quebrado. E foi aí que eu percebi uma coisa simples. Que eu devia ter entendido antes. Às vezes, não é o valor. É o momento. E naquele dia, eu falhei no momento. Depois daquela conversa na porta do quarto, as coisas não voltaram ao normal. Mas também não ficaram como antes. Ficou diferente. Mais sincero. Mais direto. E um pouco desconfortável também. Porque agora eu via coisas que antes eu ignorava. Nos dias seguintes, eu comecei a reparar mais nela. Coisas simples. Ela saindo cedo. Voltando cansada. Mexendo nas contas. Fazendo conta no celular várias vezes. E eu nunca tinha parado para perceber isso. Nunca. Uma noite, ela estava na mesa, olhando os papéis. Eu passei direto, como sempre fazia.
Mas dessa vez eu parei. Voltei. É da tua amiga? Ela levantou o olhar. É. Tá pesado? Ela deu de ombros. Tá. Eu sentei. Sem saber muito o que falar. Mas ficando. E só isso, já era diferente. Quanto falta? Ela hesitou. Como se ainda estivesse decidindo se podia confiar. Bastante. Eu respirei fundo. Eu não tenho muito, mas posso ajudar um pouco. Ela me olhou por alguns segundos, tentando entender se eu tava falando sério. Por quê? Aquilo me pegou. Como assim? Por quê? Tu nunca se envolveu com isso. Direto. Sem rodeio. Eu sei, eu falei. Mas eu devia. Ela desviou o olhar. E dessa vez, não era frieza. Era conflito. Não precisa fazer isso por culpa. Não é só culpa. E não era mesmo. Era mais que isso. Era correção. Era responsabilidade. Era perceber que eu estava ausente onde não podia estar. É porque eu quero estar dessa vez. Eu completei. Aquilo pareceu pesar nela. Mas de um jeito diferente. Eu já me virei até aqui, ela disse. Eu sei. Então por que agora? Essa pergunta era justa. E eu pensei antes de responder. Porque agora eu entendi. Sem frase bonita. Sem discurso. Só isso. Ela ficou alguns segundos em silêncio. Pensando. Então falou algo que eu não esperava. Eu não precisava que tu resolvesse. Eu olhei para ela. Eu só precisava que tu estivesse comigo. Aquilo bateu forte. Porque era simples. E eu tinha complicado tudo. Eu sei, eu falei. E eu não tava. Ela não discordou. Mas também não reforçou. Só ficou ali. E aquilo já era suficiente. Nos dias seguintes, eu comecei a participar mais. Perguntar. Acompanhar. Às vezes ajudar com dinheiro. Às vezes só estando ali. E aos poucos, a gente foi voltando. Não do jeito antigo. Melhor. Sem aquela distância invisível. Sem aquele depois a gente vê. Teve um dia que marcou. A gente tava saindo para resolver umas coisas. E ela falou. Tu não precisa ir, não. Eu respondi na hora. Eu sei. E fui mesmo assim. Ela não falou nada. Mas deu para perceber. Pequenas coisas. Pequenos sinais. E isso foi reconstruindo o que tinha quebrado. Não rápido. Mas de verdade. Um tempo depois, a situação da amiga dela começou a melhorar. Não resolveu tudo. Mas saiu do pior. E quando isso aconteceu, minha irmã parecia mais leve. Menos tensa. Mais tranquila. E eu percebi uma coisa importante. Eu não consertei o problema. Eu só parei de piorar. E às vezes, isso já muda tudo. Numa noite, a gente estava sentado na área de casa, conversando de boa. Coisa simples. Sem peso. Sem cobrança. Tu lembra daquele dia dos R$ 50? Ela perguntou. Eu dei uma risada leve. Difícil esquecer. Ela também riu. Eu fiquei com muita raiva. Eu percebi. Mas não foi pelo dinheiro. Eu sei. Ela olhou pra frente por um momento. Foi porque eu senti que estava sozinha. Aquilo ainda doía de ouvir. Mas agora, fazia sentido. Tu não tá mais, eu falei. Ela virou pra mim. E dessa vez, sem dúvida nenhuma. Eu sei. E pronto. Não teve abraço dramático. Não teve pedido de desculpa longo. Não teve cena de filme. Só duas pessoas. Que finalmente se entenderam. E seguiram. E foi aí que eu aprendi uma coisa que parece óbvia. Mas muita gente só entende tarde demais. Não é sobre o quanto você ajuda. É sobre quando você aparece. Porque às vezes, R$ 50 não resolvem nada. Mas a sua ausência piora tudo.